Boa tarde, bonitos e bonitas, não é? Sejam todos bem-vindos à aula de biologia sobre o reino plantae, não é? Ou reino vegetal, que é a antiga nomenclatura, e a atual nomenclatura é o reino metafita. Né? Nesse reino, a gente vai conhecer um pouco de como surgiram os vegetais no nosso planeta, qual a função deles, como eles se reproduzem, quais os tipos, por que existem flores, frutos, qual a função de cada um, certo? Então, os grupos, eles se dividem em dois, as criptogramas e as fanerógamas. As criptogramas, né, são as briófitas e as pterodófitas. Foram os primeiros organismos a surgirem do reino vegetal. Não é? Eles, por serem os primeiros, eles são tão primitivos como as moneras. Não é? As briófitas, elas são plantas, não é? São vegetais que não passam de centímetros. Mas tem uma justificativa por que isso acontece. Elas não passam de centímetros porque elas não possuem nem raízes, nem caule, nem folha. Peraí, professora. Se é do reino vegetal, como é que ele não possui raiz, caule e folha? Não é? Porque são organismos que possuem estruturas conhecidas como rizoides, filoides e caloides. Não é? Essas estruturas elas vão substituir essas partes verdadeiras do reino vegetal. E aí, as briófitas, elas, por serem muito pequenas, elas têm características reprodutivas também muito peculiares. As briófitas, eu vou apresentar os exemplos mais conhecidos, que são os musgos e as hepáticas, não é? E aí, quando eu apresentar os 4 grupos, eu começo a falar das características. Pterodófitas. As pterodófitas já são uma evolução. As briófitas elas não possuíam raiz, caule e folha. As pterodófitas elas evoluem para a construção dessa estrutura, né? Para a formação. Por quê? Na escala evolutiva, como se os vegetais tivessem percebido, não, peraí, tenho clorofila, tenho raios solares, como é que eu faço para chegar mais perto desse sol? Porque o objetivo das plantas é chegarem perto do sol, por isso que elas crescem na horizontal. Mas se fossem para chegar mais perto do sol, elas cresciam na vertical. Mas alguém pode pensar aí agora, peraí, e os vegetais rastejantes? Como é que faz? Bem, os vegetais rastejantes podem perceber que, seja ele a melancia, o pé de abóbora, as suas folhas vão estar voltadas para o sol, porque é onde acontece a fotossíntese, através dos raios solares batendo nas folhas verdes. E aí as pterodófitas perceberam, peraí, eu preciso de uma estrutura que me organize melhor nesse ambiente aqui. Vou me fixar mais a esse solo. Opa, se eu fixar aqui, eu vou ter um líquido muito mais profundo e substâncias que vão me nutrir melhor, que a água e sais minerais. Coisa que existia já nas briófitas, porque elas são altamente dependentes do ambiente aquático. Por quê? Elas se reproduzem dentro da água, elas se desenvolvem dentro da água, não é? Elas necessitam, mas um ambiente úmido para elas já é o suficiente. As algas, não é? Que são organismos muito mais dependentes, tudo tem que estar submerso. As briófitas elas podem estar num ambiente totalmente úmido, alagado, mas não necessariamente que cubra toda a sua estrutura, certo? Todos os seus filóides e os seus caloides. E aí as pterodófitas elas perceberam que
essa dependência da água realmente é importante, mas que estruturas que elas desenvolveram fizeram com que elas alcançassem um objetivo maior, que é ter um maior tamanho. Enquanto as briófitas são centímetros, as pterodófitas elas já chegam a 40, 50, não é? 60 centímetros de tamanho. E aí eu tenho depois o surgimento das... Ah, mas o que são? Falta falar. O que é criptograma? Alguém pode estar pensando. A professora falou que as criptogramas se dividem em briófitas e pterodófitas. Mas o que é criptograma? Criptogramas são vegetais que não produzem nem flor, nem sementes, nem frutos, certo? Que é o caso das briófitas e pterodófitas. As pterodófitas elas se reproduzem através de estruturas que não são de total dependência da água durante a sua reprodução. A dependência da água está muito presente em todos os organismos, inclusive nos animais, que são os mais evoluídos, certo? As fanerógamas elas são divididas em dois grandes grupos. As fanerógamas elas são organismos que elas possuem a presença de flores e sementes e frutos. E aí, essa característica das fanerógamas, elas vão se destacar justamente por conta do seu tipo de reprodução. E aí eu tenho o exemplo das gímenos. Gímenos significa nu. Esperma significa sementes. Então, gimnospermas são sementes nuas. Aí eu tenho um exemplo, o pinheiro do Pará, que dá o pinho, que é aquele enfeite de Natal, da árvore de Natal, certo? Que ali, claro, está desidratado, está sem a semente. Professora, aquilo dali é um fruto? Não, aquilo dali é uma flor, certo? Não é um fruto, é uma flor. Dentro da flor é que vai ter semente. Alguns outros exemplos de flores que têm sementes são as papoulas. Se você despetalar ali a papoula, ela vai ter no seu cálice, né, um ovário. Dentro desse ovário vai estar lá os óvulos, onde vai ter a fecundação e aí desenvolver a semente, que é a semente da papoula. Mas bora voltar do que estava lá na frente, bora voltar para aqui do começo. E aí, as angiospermas, falando um pouco dela agora, então sigímenos significa nu, esperma semente, anjo significa urna e esperma semente, então a semente dentro de uma urna. Por isso que as angiospermas elas têm em sua estrutura raiz, caule, folha, flores e frutos, coisa que na gimnosperma não tem. Gimnosperma só tem raiz, caule, folha e flores. Não vai ter fruto. Por isso que o pinheiro do Pará, aquela estrutura que a gente pensava, não é? Que era o fruto do pinheiro, não, aquilo dali é a flor. E essa flor existem dois tipos, a flor macho e a flor fêmea. Na frente a gente vai ver. Então, aí alguns exemplos de briófitas, não é? Elas são muito pequenas, como eu disse, elas chegam a ter centímetros. Aí no vídeo vocês conseguem verificar. E existem de vários tipos, mas a mais comum é essa que está com a régua aí. Vocês estão visualizando o tamanho. O musgo ele fica aparecendo no ambiente de floresta, não é? Ele recobre toda uma superfície, formando um tapete, não é? Vegetal. Ou ele fica próximo aos líquens. Os líquens são essas manchas esbranquiçadas aí que vocês estão vendo, e o musgo, esse ramo, não é? O líquen é uma relação simbiótica entre alga e fungo, e aí forma esse novo organismo que é o líquen. E o musgo, como ele depende de um ambiente úmido e o fungo, ele é o líquen ele é um bioindicador de ambiente limpo e úmido,
Então, o musgo ele vai aparecer aí. As hepáticas, ela já vai ter uma estrutura, né? Vocês estão observando aí, já vai ter uma estrutura mais de folha, já é uma folhinha, não é? Que você consegue visualizar maior ao olho nu. E o musgo, ele também vive uma relação, não é? Muito, muito tranquila com as pterodófitas, aí é representada pela samambaia. As pterodófitas, né? Tô suando aqui, hein? As pterodófitas, elas são constituídas por ter essa nova estrutura, passando de falsas folhas, falsos caules e falsa raiz para uma raiz verdadeira, um caule verdadeiro e uma folha verdadeira. Só que a reprodução dela ainda continua nessa dependência da água. E aí ela vai ter na sua estrutura reprodutora esses pontos amarronzados aí nas folhas, que são chamadas de soro, né? Bem representados na samambaia. E nas avencas. Avencas também é um tipo de pterodófita, não é? Que ela é muito utilizado como planta ornamental, para enfeitar a casa mesmo. Deixa eu passar aqui o veio. Eita, passei aqui para mim, esqueci de passar para vocês. Certo? Então, ao contrário das... Deixa eu ver se eu volto. Ai, não consigo. Consegui. Ao contrário das samambaias que vai ter esses soros na ponta, desculpa, perto dessa linha da folha, fugiu o nome agora, minha gente? Da bainha, não, bainha, limbo, pecíolo, fugiu o nome. Mas enfim, perto dessa estrutura central da folha, eu vou ter aqui os soros, não é? Já nas avencas vai estar mais na borda esse soro. Isso tem um porquê, né? A folha da avenca ela é mais lisa, então quando a chuva bate, ele libera mais facilmente. Quando a água bate, libera mais facilmente esses soros e facilita na reprodução. As gimnospermas. As gimnospermas, vocês têm aí alguns exemplos, que é o pinheiro do Pará, que é uma árvore altíssima e que ela é daqui, ela é endêmica do Brasil, que dá o pinhão, né? E a gente tem fora a sequoia, né? A sequoia, ela é uma árvore gigantesca, né? Milenar, ela presenciou vários acontecimentos do mundo, vários processos evolutivos dos organismos presentes nesse ambiente e são árvores tombadas, né? Isso daí não são árvores petrificadas, não, são árvores verdadeiras, que essas árvores, né, essas gimnospermas, elas são sobreviventes devido a essa característica primitiva mesmo, que aí auxilia nesse seu processo de perpetuar a espécie. Mais alguns exemplos. E aí eu mostro para vocês alguns tipos de angiospermas. As angiospermas, a característica dela é que a semente está guardada dentro de uma urna, e essa urna pode ser um fruto seco, né? No caso aí da vagem, lá na outra, da vagem, ou um fruto carnoso, como a laranja, a melancia, o maracujá, né? Professora, mas eu estou vendo aí na imagem um caju e a semente dele está do lado de fora. A senhora não disse que ficava dentro? Pegadinha do malandro. Não, brincadeira. É porque o caju ele é um pseudofruto. Na realidade, o fruto é essa parte
que está embaixo, aqui essa parte carnosa do caju, né, ela alimenta esse fruto seco que é a castanha. O miolo dessa castanha é que é a semente, que justamente é o que a gente come torrado lá, com salzinho e coisa e tal, certo? Mas como as plantas se reproduzem? Né? Como as plantas se reproduzem? Bem, elas realizam um ciclo, que pode ser um ciclo haploide ou um ciclo com gametas diploides. Esse ciclo, né, os esporos haploides, eles sofrem uma mitose, e aí o que acontece? Essa mitose, ela vai fazer com que ocorra uma alternância gamética. E aí esses gametófitos multicelulares que vão surgindo devido a essa mitose... Peraí, professora, mas o que é mitose? Bem, mitose é uma célula-mãe que ela produz duas células filhas, não é? Com o mesmo número de cromossomos. E aí, isso daí é uma reprodução haploide. Só que esses gametófitos multicelulares produzidos, eles se dividem em vários e sofrem uma meiose. Professora, calma, não entendi nada. Calma, deixa eu continuar a definição e aí depois eu falo bem no popular. E aí o que acontece? Esses essas células filhas, né, que surgiram, elas se unem passando de células haploides com um N, quando elas se unem, elas viram dois Ns. Formando dois Ns, aí eu vou ter justamente a estrutura necessária para ter um indivíduo, um zigoto. Esse zigoto, ele se desenvolve, se origina numa nova planta. Trocando em miúdos, professora, o que é que eu preciso saber desse conceito aí? Bem, você precisa saber que durante esse processo, ele vai esse esporo, ele que é N, que ele é haploide, ele vai sofrer uma mitose, então ele vai ter várias células filhas. Essas células filhas, elas vão se fecundar formando zigoto. Desse zigoto ele vai sofrer uma mitose e aí forma esse esporófito multicelular, no caso agora diploide, e aí forma o indivíduo, que aí se reproduz e cria-se esse novo ciclo e fica esse ciclo reprodutivo do vegetal, certo? Bem, agora bora detalhar um pouco as briófitas. O que é que acontece? Eu coloquei uma pergunta e aí eu saí destrinchando cada uma. Vou colocar aqui para vocês, né? Porque as briófitas, por serem os primeiros organismos, só fazendo uma revisão muito importante, elas não possuem nem caule, nem raiz, nem folha. Professor, eu estou vendo aqui na sua imagem folhas, um caulezinho e ela está presa em alguma coisa. Realmente ela está presa em alguma coisa. Só que ela está presa porque elas possuem um rizoide, que é uma falsa raiz. Ela está... Você está vendo essa parte de sustentação, porque ela tem um caloide, que é um falso caule, e esses filóides aí, que são essas falsas folhas, é a estrutura da imagem das briófitas. Bem, quais são as principais características das briófitas? São plantas criptogramas. O que são plantas criptogramas? Falei lá no começo, mas aí eu escrevi aqui. Não possuem flor, semente ou fruto. Isso é uma característica das criptogramas. A mesma coisa é o das pterodófitas. Por elas serem criptogramas, elas não possuem. Desculpa, elas não produzem nem flor, nem sementes ou frutos. Foram as primeiras plantas que ocuparam o ambiente terrestre. Aí é uma característica das briófitas, porque depois do surgimento desses grupos totalmente dependentes da água, que a gente estudou lá no começo, que foi
Monera, protista e fungi, foi aí quando começou a surgir. A partir dos protistas, que eu tenho a euglena, lembram da euglena? Acho que vocês desenharam. A partir da euglena, devido à presença da clorofila ali nela, algo aconteceu, algo evolutivo aconteceu. E percebeu que o reino plantae precisava surgir no planeta. E aí veio as algas, para depois vir esse organismo que se adaptou ao ambiente terrestre, mas mesmo assim ainda dependendo da água. E aí no caso as briófitas, elas vivem em ambientes úmidos, pois dependem do meio ambiente para a fecundação. Que meio ambiente? Esse ambiente úmido, certo? São as únicas plantas avasculares. O que são plantas avasculares? Plantas avasculares, elas não têm vasos condutores da seiva bruta e elaborada. Que é isso? O xilema e o floema, que são responsáveis pelo transporte da raiz para as folhas, que manda água e sais minerais do solo para as folhas, e das folhas para as raízes, que mandam o resultado da fotossíntese, que é a glicose, que é a fonte de energia dessa planta, que ela precisa se alimentar de alguma forma, certo? Esse tópico destacado aí em vermelho, isso sim cai no SSA e no Enem. Mas eu já vi questões relacionadas a isso daí, principalmente porque isso confunde, porque as briófitas, a fase gamética M é duradoura e a esporófita, ela é passageira. Quando for nas pterodófitas, vai ocorrer o inverso. Vocês vão ver. Nas pterodófitas, a fase gametófica, tô falando errado, falei certo agora. A fase gametófica, ela é na pterodófita, ela é o inverso do que está aí, ela é passageira. E a esporótica, ela é esporófita, ela é duradoura, certo? Mas nas briófitas, a fase gametófita, ela é duradoura nas briófitas. E a fase esporófita, ela é passageira. Porque eles se reproduzem por metagênese ou alternância de geração, que é justamente ou pela mitose, né, ou pela meiose. E aí tem um esqueminha que tem igualzinho no livro de vocês, certo? Deixa eu só ligar meu notebook que está descarregando. Não. Ok. Certo? Nesse ciclo, não é? A formação, deixa eu olhar aqui. Essa cápsula, que aqui está muito pequeno para mim, tá? Vou olhar aqui no computador. Essa cápsula de esporófito, deixa eu aumentar aqui, a professora tá meio cega. Ele vai liberar pequenos esporos, que aí eles já são os futuros gametófitos que vão se desenvolver. Esse gametófito masculino, e vai liberar, não é, para o gametófito feminino esses anterozoides, que são esses negocinhos aí. Esses anterozoides, eles vão fecundar, formando o zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver dentro dessa oosfera que está aí esperando esses anterozoides, e aí a planta, né, esse organismo, essa briófita, ela se desenvolve. Esse ciclo ele é muito lindo. Ele é bem primitivo, mas ele é bem lindo. As pterodófitas. As pterodófitas. Olha aí. A samambaia com o soro embaixo dela, né? As pterodófitas. Quais são as principais características das pterodófitas? As pterodófitas, elas são plantas criptogramas. Foi o segundo grupo do reino vegetal.
meu Deus. Vem para frente, vem para trás. Ops. Aqui. Pronto. É o segundo grupo na escala evolutiva das plantas que surgiram porque elas possuem os vasos condutores da seiva. As briófitas não tinham, lembram que elas eram plantas avasculares. As pterodófitas, elas são plantas vasculares. Então, elas têm a presença, né, dos vasos condutores da seiva. Por isso que elas são maiores. Associados a quem? A ter uma raiz verdadeira, um caule verdadeiro e uma folha verdadeira. Essa folha indo mais próxima ao sol, né, na teoria, para elas é como se elas alcançassem mais energia luminosa para a realização da fotossíntese. E aí sim elas produziriam mais glicose. E aí essa raiz teria mais forças para puxar água e sais minerais e ficaria esse ciclo aí. A presença, não é, desses vasos fez com que elas crescessem bem mais. Também vivem em ambientes úmidos, né? São criptogramas, não produzem nem flor, fruto ou semente. E aí o que é que acontece? A fecundação ocorre por meio da água. E a fase, olha, o contrário do que eu falei. A fase esporótica, essa aqui. A fase esporótica, ela é duradoura e o gametófito é passageiro, que é o inverso do que ocorre nas briófitas. E aí tem um ciclo, né? O ciclo reprodutivo dessas pterodófitas. Ela vai ter, aí no exemplo, esse rizoma, que é um caule subterrâneo, certo? E aí as folhas que vão se projetar sobre o solo. Embaixo dessas folhas eu vou ter os soros. Esses soros aí é que vão liberar os esporófitos, onde? No protálamo, que é essa parte espalmada aí. Dentro desse protálamo eu vou ter a oosfera, protegida pelo argônio. Essa oosfera ela é fecundada, não é? Por quem? Pelos anterídeos. E aí eu vou ter o desenvolvimento desse esporófito, fechando o ciclo reprodutivo das pterodófitas. É bem simples, tá? Como cairia, não é, numa questão de prova, isso aí. Deixa eu silenciar aqui, meu. Cairia perguntando sobre você saiu, pronto. Como é que poderia cair em prova isso aí? Ele perguntar a diferença, não é, do ciclo reprodutivo das briófitas para as pterodófitas, não é? Que as briófitas, a característica dela é que ela tem o soro que já está protegendo, não é, todo esse esporo germinativo, que ele vai encontrar a oosfera dentro do arquegônio, coisa que não existe lá na pterodófita, tá? Então, assim, são os detalhes que vocês têm que prestar atenção para, na hora de responder. Não precisa decorar o ciclo completo, não. Percebe a diferença, tá? Ou as semelhanças. Por isso que nesse próximo slide eu falo quais as principais semelhanças entre briófitas e pterodófitas, né? As principais semelhanças